Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e agora falando sobre musculação. E no bloco anterior nós fizemos a pergunta para o Dr. Eduardo sobre a importância da musculação na reabilitação. O que é importante em termos de musculação, Dr. Eduardo? Bom, nós sabemos que o nosso paciente que está sendo submetido a um estresse cardíaco, ele não está sendo submetido somente ao estresse cardíaco, ele está sendo submetido a todo um estresse. As suas musculaturas estão sofrendo, né? Precisam de energia para se contraírem, para fazer os movimentos. Quando essa musculatura está enfraquecida, pequenas cargas já vão fazer com que o coração precise aumentar o seu trabalho para compensar essa necessidade periférica. Então, você tem o papel da musculação, um papel importantíssimo, porque os músculos fortes diminuem o trabalho do coração e do pulmão. Colocando os grandes músculos da coxa, da perna, do braço em atividade, eles levam a uma situação de aproveitamento melhor daquilo que o coração disponibiliza e aí economiza a atividade do coração. Um dos grandes problemas que a gente vê, doutor Eduardo, na prática do dia a dia é que as pessoas, depois de uma certa idade, elas se preocupam muito com o coração. E tem por que preocupar com o coração, e nós devemos nos preocupar. Mas só que a gente se esquece da tonicidade muscular, né? E às vezes o indivíduo, tendo atividades com baixa solicitação da musculatura, ele pode cair, quebrar a perna porque a musculatura da cintura pélvica está fraca. E às vezes, com lesão de tendão e rotura de tendão da cintura escapular, também fica limitado tendo que ir para a cirurgia. Então essa musculação que o senhor está dizendo tem a finalidade exatamente de melhorar o desempenho, tanto do ponto de vista cardiovascular, como também desempenho de movimento. Ele tem esse papel de eficiência, mas ele também promove o papel de segurança para aquele indivíduo nosso, que nesse primeiro momento ele precisa dessa segurança cardiovascular. Né? Lembrar que também, muitas vezes, é mais fácil você fazer um exercício localizado, por exemplo, um exercício no seu músculo do braço, do que você pôr um paciente cardíaco para caminhar. Às vezes para pequenas caminhadas ele sente cansaço, falta de ar, dor no peito. Mas se ele fizer um exercício apenas de musculação no braço, ele vai fazer esse exercício com muita tranquilidade. A gente vê com relativa frequência, né? Academia, por exemplo. O pessoal se preocupa muito em ficar forte, aumentar a tonicidade muscular. Quando é feito sob supervisão na reabilitação, e a gente sabe de literatura que quando se faz uma atividade com muito peso, que não é o caso. Não é o caso, né? Exatamente. Aumenta muito a pressão arterial e, consequentemente, sobrecarrega o coração. Isso não acontece na reabilitação. A musculação, ela tem uma vantagem em relação aos outros exercícios, porque ela pode ser controlada em todos os aspectos. Sim. A musculação terapêutica, né, a musculação na reabilitação, ela tem uma vantagem sobre os exercícios porque ela pode ser controlada. Por exemplo, nós podemos controlar a carga, que é o peso que a gente põe no aparelho. Então, aqueles grandes pesos vão elevar a pressão arterial, mas pequenos pesos não vão elevar a pressão arterial. Nós sabemos que temos grandes trabalhos, mostrando que o aumento da pressão arterial para esses pequenos pesos é pequeno. Nós podemos controlar frequências das repetições. Então, nós também já sabemos que mais frequência de repetição aumenta o trabalho do coração. Mas se eu fizer repetições de 5 a 6 ou 8 repetições, no máximo 10, o indivíduo, antes que o coração seja solicitado, já parou o exercício, ou a pressão sanguínea suba, ele já parou o exercício. Então, nós também podemos controlar até a amplitude do movimento. Então, pessoas que têm amplitudes limitadas por doenças articulares, eles podem fazer movimentos mais curtos. Trabalhar uma fase do exercício, que a gente fala da fase excêntrica do exercício, que é quando o indivíduo faz a força e ele volta relaxando, trabalhar de forma mais lenta, porque isso aumenta a força dele.
né? Então, nós temos também nesses exercícios a questão de serem intervalados. O indivíduo faz exercício, ele para e descansa para uma próxima sessão. Então, a pressão sanguínea, mesmo que suba um pouco, ela volta a se normalizar. A frequência cardíaca nos exercícios de musculação, ela sobe muito pouco. Quem sobe mais é a pressão arterial. Então, para a gente analisar o trabalho do coração, a gente vê a frequência e a pressão. Então, o conjunto das duas que dá o trabalho do coração. Como há uma menor subida da frequência, então o conjunto final fica pequeno. Algumas coisas que a gente já está vivenciando nisso é que muitas vezes alguns pacientes estão preocupados em fazer os exercícios aeróbicos porque eles ligam os exercícios aeróbicos à saúde do coração. Mas muitos desses pacientes que vão fazer musculação, eles também têm benefício sobre o coração. A gente sabe que, por exemplo, um indivíduo que aumenta a força da sua perna, ele aumenta a capacidade de tempo de exercício. E se ele aumentou a capacidade de tempo de exercício, significa que ele tem maior saúde cardíaca. Sem dúvida. E ele vai viver mais. Esse é um dado importante. Para quem faz exercício, você que está ouvindo aí, você deve perceber isso. Quando você faz corridas sem a musculação prévia, não que você faça no mesmo dia, mas sem fortalecer a musculatura, você cansa muito mais. Isso que o Dr. Eduardo está falando é exatamente aquilo que nós devemos preocupar com ele. Quer dizer, fortalecer a musculatura para que o coração trabalhe menos. Porque esse músculo forte, ele é capaz de aproveitar melhor aquilo que é disponibilizado para ele em termos de energia, poupando o trabalho do coração e com isso dando condição de reabilitação. Doutor Eduardo, eu agradeço a sua disposição em vir até aqui, dividir a sua experiência conosco, com os telespectadores. Muito obrigado pela sua disposição. Nós agradecemos a sua atenção e pedimos a você que, se tiver dúvidas, entre em contato com o nosso site que aparece aí na televisão, fazendo o seu questionamento e assim enriquecendo o nosso programa e nos motivando a cada vez mais providenciar meios de esclarecimento. Muito obrigado.